Salve, nação, saudações, notícia de última hora, o Ilharão não é mais do Mengão, o Flamengo vendeu o Ilharão para o Fenerbahçe a pedido de Jorge Jesus. O Fenerbahçe contratou o Ilharão por 16 milhões de reais. Muito bem, cara, a gente vai falar muito de o Ilharão aqui no final do vídeo, mas agora a gente vai começar o vídeo falando do jogaço de domingo. Corinthians e Flamengo. É isso aí, as últimas notícias de Corinthians e Flamengo. Então, cara, eu já quero convidar você, assista o vídeo completo, deixa o like. Se você é Mengão, se você é Fla, se você é Mengo, então inscreva-se no canal, seja bem-vindo, faça os seus comentários, críticas, elogios, estou lendo tudo, valeu? Muito obrigado a todos vocês. Muito bem, então vamos aqui dar os créditos de vídeo mais uma vez para a ESPN Brasil, link aqui na descrição como créditos, canal do YouTube, ESPN Brasil do grupo Disney, sem enrolação, sem enrolação. Vou ficar pequeno e vamos lá, galera, é nóis. Vou voltar o vídeo, hein? Simbora. Flamengo. Mengão, queridão. Corinthians e Flamengo se enfrentam no domingo na Arena do Corinthians e a gente traz aí um retrospecto deste confronto na Casa Corintiana. São 9 jogos na Neoquímica Arena. Olha os primeiros 4 jogos, a primeira coluna aí, ó. São 3 vitórias do Corinthians, 1 empate e nenhuma vitória do Flamengo. 8 gols do Corinthians contra 2 do Flamengo. Agora nos últimos 5 jogos, olha como a situação muda. Nenhuma vitória do Corinthians, 1 empate, 4 vitórias do Flamengo. 3 gols do Corinthians contra 13 do Flamengo. O recorte mais recente, portanto, trazendo um Flamengo avassalador nesta Arena Corinthians, palco para esta partida de domingo. Só avisar a turma, tá rolando ainda o treino aberto lá na Arena do Corinthians, o Yuri deve falar, foi apresentado o Yuri Alberto à torcida, deve falar ao vivo, a gente está aguardando. Assim que pintar a coletiva do Yuri Alberto, a gente traz para você aqui no nosso Sport Center. Agora vamos lá. O recorte atual, ele é mais do que uma questão do confronto puro e simples, ele é um retrato do que são as equipes nos últimos anos, né? Porque o Flamengo vive, desde a geração do Zico, dos últimos 40 anos, a melhor sequência de temporadas da sua história, indiscutivelmente, e o Corinthians vive uma das piores, assim. O Corinthians não briga por títulos importantes há bastante tempo, né? A última foi a Copa do Brasil de 18, que foi a final, eliminando o próprio Flamengo de uma maneira totalmente inesperada, né? O Corinthians era uma zebraça contra o Flamengo, era um time muito ruim, o Corinthians brigou para não cair naquela temporada no Campeonato Brasileiro, mas o Corinthians não é protagonista em competições relevantes, assim, de se colocar como postulante e exercer essa figura há 5 temporadas, quando o Flamengo ainda não estava exercendo o papel que hoje ele exerce. Por isso que hoje o recorte de confronto entre os dois é tão dispar, né? Agora, para esse jogo, é um jogo muito importante para o Corinthians, que quer se manter lá entre os melhores, etc e tal, mas ele é ainda mais importante para o Flamengo, porque o Corinthians, bem ou mal, ele está dentro do que se esperava dele no campeonato, né? A primeira colocação, a segunda colocação era irreal para as ambições do Corinthians por tudo que é a temporada. O Flamengo não, o Flamengo está abaixo do que se espera. Então o jogo de domingo é um jogo importantíssimo para o Flamengo tentar dar passos adiante e se colocar onde realmente a gente espera que o Flamengo possa ficar no Campeonato Brasileiro. A questão é, qual vai ser o impacto dos jogos do meio de semana no jogo, do jogo da próxima semana, né? Uhum. Corinthians e Santos, Flamengo e Atlético. Copa porque do Brasil. O Corinthians está classificado contra o Santos. O Corinthians pode preservar. Não acho que ele vai botar o reservaço contra o Santos, porque aí é flertar com o perigo. Mas ele vai mexer, vai tirar alguns jogadores. Agora, o Flamengo não. O Flamengo tem o Galo e tem que reverter a desvantagem contra o Galo. Então, talvez o Flamengo tire um pouco da sua força mais do que o Corinthians para o jogo deste final de semana. Então, o quanto cada técnico vai preservar, vai economizar energia dos seus atletas, vai ser muito importante para a gente enxergar quem tem mais chance no domingo. Em condições gerais, o Flamengo ele é o favorito para o duelo, mesmo o jogo sendo aqui em São Paulo. Concordo. Também vejo o Flamengo como favorito. A situação do Vitor Pereira não é muito melhor hoje, alguns dias depois de uma noite em que na Bombonera ele não tinha time para escalar praticamente, né? O Gustavo brincava, o Sub-15 do Corinthians vai jogar no Campeonato Brasileiro contra o Fluminense e perdeu por 4-0, porque o Sub-13 tem que jogar, não, porque o Sub-17 tem que jogar na Libertadores. Bom, sub sei lá o quê,
conseguiu levar o jogo para o território das decisões, né, das atuações puramente individuais. Os jogadores brilharam, o Boca falhou e o Corinthians está nas quartas de final da Copa Libertadores. Para um jogo, para um confronto que começa daqui a 3 semanas, dá para a gente esperar que as opções para o Vitor sejam muito melhores e muito mais generosas. Mas para esse fim de semana, o que mudou? Talvez um ou outro jogador esteja melhor, esteja um pouco mais próximo do final da sua recuperação, mas os problemas continuam. A única coisa que alivia um pouco o processo de decisão do Vitor Pereira é o que o Gustavo falou. Ele não precisa vencer o jogo na semana que vem na Vila Belmiro. Ele não tem essa obrigação. Ele pode manejar essa partida em relação ao elenco de modo a ter alguma margem. Mas o problema é que quem está disponível para esse fim de semana contra o Flamengo? O fato dele pensar numa escalação mexida contra o Santos não muda nada, não altera em nada o que ele pode fazer agora. É uma questão de quem está disponível, quem está apto para jogar. Então, acho que o Flamengo tem condições melhores de escalação e, consequentemente, de atuação para esse confronto, numa época em que, se a gente for olhar os resultados mais recentes, são derrotas do Corinthians por largas vantagens, goleada em Itaquera, num jogo, numa tarde em que o Flamengo deveria ter feito mais gols até do que fez. E com isso eu não quero dizer que o Flamengo vai golear, mas eu acho que, pela situação das duas equipes, é mais provável que o Flamengo entre em campo com uma equipe bem mais forte do que o Corinthians. E mesmo assim, vocês acreditam que o Dorival deva manter o que tem de melhor em campo, mesmo tendo essa Copa do Brasil no meio de semana, com uma situação mais delicada do que a do Corinthians, mas pensando que também não pode deixar esse Campeonato Brasileiro ainda nessa oscilação? Claro, o Vitor Pereira vai levar a campo o que ele tem, como o André bem disse. Como ele tem feito nos últimos jogos, é assim que ele tem se virado. Mas o Dorival, como vai quebrar a cabeça para administrar essas duas coisas? Também não posso deixar de olhar para o brasileiro, mas também tem o Copa do Brasil. A situação dele é mais delicada, embora tenha em mãos um elenco mais forte, tem as suas peças em mãos. Já também muita gente acabou voltando, que ele não tinha, que estava em DM, enfim. Mas acho que ele vai mexer mais no time por opção do que o Vitor Pereira. O Vitor acho que vai mexer... vai mexer mais por necessidade. O Dorival, por exemplo, teve o Davi Luiz e o Léo Pereira contra o Tolima. Pode perfeitamente colocar Rodrigo Caio e Pablo contra o Corinthians e está tudo certo. Gabriel e Pedro jogaram contra o Tolima. Eu acho que um dos dois vai jogar contra o Corinthians. Imagino que o Pedro. Aí ele pode abrir Vitinho e Marinho dos lados, pode botar o Lázaro. Enfim, a questão do William Arão, né? Se o William Arão ainda vai jogar ou se ele vai embora de vez. A gente está esperando a confirmação. Isso também impacta no meio campo. Pode descansar o Rodinei e botar o Mateuzinho, pode descansar o Felipe e botar o Ayrton. Ele pode mexer na linha de zaga inteira e escalar Mateuzinho, Rodrigo Caio, Pablo e Ayrton Lucas, que foram titulares recentemente em jogos de Libertadores. Então, acho que o Dorival vai mexer mais porque ele pode, e mesmo mexendo mais, ele ainda assim terá mais chances de vitória, porque vai ter um time mais forte. André. É isso. No que diz respeito ao departamento médico, recuperação de jogadores, o Flamengo vive um momento quase que inédito nos últimos anos. Todo mundo estava à disposição para o jogo da Libertadores, que terminou com uma goleada fantástica. O Dorival é o primeiro técnico em muitos que tem uma situação como essa. Não precisa se preocupar com o tempo que alguns jogadores estão demorando para sair do departamento médico. Na zaga, então, ele tinha 2 escalações diferentes que ele poderia utilizar. E ele vai escolhendo. Então, como o Flamengo precisa de pontos, o Flamengo precisa subir na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, mesmo sabendo que tem a volta contra o Atlético Mineiro na próxima semana pela Copa do Brasil. A minha impressão é que é time forte que vem para jogar com o Corinthians, para buscar 3 pontos e para começar a subir no Brasileirão, porque esse é um objetivo que está, né, é praticamente uma obrigação que está colocada diante do Flamengo nesse momento. Os companheiros do Globoesporte.com é que o Flamengo aceitou a oferta do Fenerbahçe. 3 milhões de euros, cerca de 16 milhões de reais. Vai ser paga em 3 parcelas. A ida de Arão para o clube é um pedido do Jorge Jesus, treinador hoje lá, quer reviver a parceria de sucesso de 2019. Contratado em 2016, Arão soma 377 jogos, 35 gols e 10 títulos com a camisa do Flamengo. O Arão viveu relação de amor e ódio com o torcedor, etc e tal, mas é muito importante a gente olhar de fora, né? Olhar de longe para entender.
Não é fácil um jogador ficar 6 temporadas seguidas praticamente como titular do Flamengo, ganhar tudo que ele ganhou, conviver com toda a pressão que ele conviveu, porque o rendimento oscilar, ele é normal. Então, assim, embora parte da torcida tenha alguma birra e o último recorte não seja o mais positivo comparado com o ápice do Ilharão no Flamengo, é uma trajetória muito importante, muito vencedora, um saldo muito positivo. Sempre foi um atleta muito respeitado no ambiente interno, e isso para mim vale muito mais do que a opinião do ambiente externo, porque geralmente é uma opinião só emocionada, né, e não analítica. Então, assim, trajetória vencedora, assim, reta do Ilharão, e vai trabalhar com o Mister agora na Turquia. André, é só colocar os números do Arão aí na tela pra gente. Antes do seu comentário, olha só, média do Arão em 70 jogos nas últimas 2 temporadas, não temos aí contabilizados os jogos do estadual. Então, ações com bola 67, ele é o 4º no ranking, ações progressivas 15,5 é o 5º, passes certos 51,2 é o 4º, desarmes 1,5 é o 9º, rebatidas 1,7 é o 7º e bolas recuperadas 5,5 é o 2º. Líder do time em jogos no período. Esse final ali, com um sinalzinho vermelho, líder do time em jogos no período, mostra que ele é um jogador constante. Com o Rogério, ele foi utilizado na zaga porque o Rogério tinha uma outra ideia. E, basicamente, a ideia do Rogério era ele com o Rodrigo Caio para a saída de bola ser mais qualificada e o time que o Rogério imaginava para o Flamengo funcionar melhor. Ele mostrou-se capaz de fazer esse papel também. Os outros técnicos com os quais ele trabalhou o trataram basicamente como um jogador de meio de campo, muito confiável, muito competente. Não fez só ótimas partidas, porque isso é completamente impensável no futebol, e não importa de onde nós estamos falando. Mas um jogador extremamente regular e comprometido com o que são suas obrigações, e com um bom ambiente e com uma boa produção, um bom desempenho. Vai deixar saudade, vai deixar 10 títulos conquistados, vai ter sua participação inegável numa época em que a torcida do Flamengo foi muito feliz, também por causa da presença do Arão em campo. Olha aí, galera, estamos aqui no site Notícias do Ninho. O Ilharão de malas prontas para deixar o Flamengo. Tem aqui, cara, a matéria aqui, ó. Eu não vou ler porque é muita coisa, né, mas... Tá aqui, ó, tá no Notícias do Ninho, tá aqui também no GE, ó, como vocês podem ver. Flamengo vende o Ilharão ao Fenerbahçe de Jorge Jesus. Volante de 30 anos deixa o clube após 6 anos e meio, né? Com 10 títulos e 35 gols marcados. É bastante coisa, né, cara? Tem aqui os detalhes, ó, cerca de 16 milhões de reais, né? O pagamento será feito em 3 parcelas, uma no ato e a segunda em novembro e a última em outubro de 2023. O Ilharão chegou ao Flamengo em janeiro de 2016, conquistou a Libertadores, 2 brasileiros, 2 Supercopas do Brasil, 1 Recopa Sul-Americana e 4 estaduais. Com a camisa rubro-negra, disputou 377 jogos, marcou 35 gols e conquistou 10 títulos. É um dos jogadores mais vitoriosos com a camisa do Flamengo. Muito bem, galera, o Ilharão não é mais do Flamengo, foi vendido, deve se apresentar ao Fenerbahçe na semana que vem. Ele deve ficar à disposição ainda do Dorival Júnior para o jogo contra o Corinthians, né, neste domingo. Essa era uma exigência do Flamengo. Para negociar o jogador, teria que ficar para ver se o Flamengo vai aproveitá-lo ele contra o Corinthians. Acho desnecessário. Acho que deveria liberar o cara, deixa o cara ir ser feliz, cara. Ele já fez a parte dele. Ele já fez o que tinha que fazer no Flamengo, ficou 6 temporadas, ganhou 10 títulos, marcou 35 gols. E a gente tem que agradecer o cara, né? Ele foi importante nas conquistas, né? Afinal de contas, ele jogou muitos jogos, né, cara? Com a camisa do Mengão, né? Ilharão, seja feliz, boa sorte na continuidade aí da sua carreira. Você é um cara 10, nota 10. Agora, neste momento, tecnicamente, você não está sendo importante para o Flamengo, mas já foi importante, isso que importa. E domingo tem Flamengo e Corinthians na Neoquímica Arena, cara, e daí? Será que o Flamengo vai com força máxima? O que você faria se você fosse o técnico do Mengão? Você colocaria os melhores em campo? E o risco de lesão? E pensando na Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro? Então a gente tem que pensar nisso, né, cara? Só que eu,
conversaria com eles e iria com força máxima com todos eles que têm condições de jogo. Claro, com certeza. O Flamengo tem toda a chance de vencer o Corinthians e se aproximar mais do pelotão de cima. É isso, trouxe aqui para vocês então as últimas notícias do nosso Flamengo. Deixa o like, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho. Saudações, fui!